Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos aqui, parados diante da estátua da deusa Atena, ou Minerva para os romanos, na cabeceira da Ponte Maurício de Nassau, no Recife. A deusa da sabedoria, das artes e da estratégia chegou aqui em 1917 como parte de uma grande reforma urbana. Recife queria se vestir de capital moderna e, para isso, buscou inspiração na Europa. O governador à época, José Rufino Bezerra Cavalcante, mandou importar da fundição Val d'Osne, em Paris, 4 esculturas alegóricas que hoje ornamentam as extremidades da ponte. Do lado leste, no bairro do Recife, Atena divide espaço com Ceres, deusa da agricultura e da fartura. Do outro lado, no bairro de Santo Antônio, estão as estátuas da justiça, com espada e balança em mãos, e do comércio, que simboliza a vocação econômica de uma cidade portuária. Essas figuras foram escolhidas para representar os ideais de uma era: sabedoria, produção, ordem e mercado, mas também para firmar em pedra e ferro um projeto de modernidade, um Brasil urbano, civilizado, europeu, ao menos no imaginário das elites da época. Entre essas estátuas repousa a ponte. A estrutura que você atravessa hoje é do século XX, feita de cimento armado, reinaugurada com pompa em dezembro de 1917, mas sua origem é muito mais antiga. A primeira versão foi construída em 1644, sob ordens de Maurício de Nassau, durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro. Era uma ponte de madeira com partes móveis que permitiam a passagem de navios. Na época já era símbolo de inovação. Ligava a então cidade Maurícia à vila de Santo Antônio e expressava fisicamente o desejo de integração do território conquistado. Nos documentos históricos, nos livros, nas dissertações acadêmicas e em reportagens brasileiras, é comum encontrarmos o termo nassoviano para designar tudo aquilo que se refere ao governo de Nassau, no Brasil, entre 1637 e 1644. Mas o que significa, por afinal, transformar uma pessoa em adjetivo? Na língua portuguesa, é comum a formação de adjetivos derivados de nomes próprios, especialmente quando se quer dar nome a um período histórico ou estilo de governo. Usamos o sufixo iano ou ino, como em pombalino, que remete ao período em que o Marquês de Pombal conduziu profundas reformas no Império Português no século XVIII. Esse termo traz consigo ideias de centralização, autoritarismo ilustrado e modernização forçada. Já termos como lulista e bolsonarista, formados com o sufixo ista, estão mais ligados ao campo político contemporâneo. Lulista remete ao modo de governar associado a Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, marcado por políticas sociais, carisma popular e articulação política. Bolsonarista, por sua vez, refere-se ao campo político de extrema-direita ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com características como o conservadorismo radical, o discurso antipolítico tradicional e o culto à figura do líder. No caso de nassoviano, estamos falando de um termo que adjetiva um estilo de governo dentro de um contexto colonial, um estilo que para muitos combina urbanismo, ciência, cultura e uma certa tolerância religiosa, mas que também carrega ambições imperiais, autoritarismo estratégico e exploração econômica. O termo aparece, por exemplo, na dissertação de André Ricardo de Oliveira Barbosa, que descreve a teatrocracia nassoviana, ou seja, um modelo de governo que opera através de encenação, ritual e espetáculo. Inspirado na noção do sociólogo Georges Balandier, teatrocracia é o poder que se sustenta pela performance, e Nassau sabia encenar como poucos. Cerimônias públicas, arquitetura monumental, festas coreografadas, tudo era calculado para consolidar sua imagem de governante civilizado e eficaz. Já Georg Rembrandt Gutlich, em outra pesquisa acadêmica, fala em Arcádia nassoviana para nomear um imaginário idealizado do Brasil holandês, uma paisagem harmônica entre natureza e progresso, como se o Nordeste tivesse sido, naquele breve período, um paraíso civilizatório. Mas sabemos que essa imagem tem muito mais a ver com a forma como Nassau queria ser lembrado do que com a realidade vivida pela população afrodescendente, indígena ou empobrecida sob seu domínio. Ou seja, o adjetivo nassoviano é uma construção, uma maneira de embalar em papel dourado um governo que foi também colonialista, escravocrata e marcado por desigualdades profundas. Mais do que uma questão linguística, esse tipo de adjetivação é um gesto político, e o adjetivo ajuda a fixar essa construção no nosso vocabulário cotidiano. Ele organiza o passado, seleciona o que lembrar e muitas vezes o que esquecer.
No caso de Nassau, o uso recorrente de seu nome nas pontes, avenidas, escolas e até uma universidade e uma famosa marca de cimento do Recife mostra o quanto sua memória foi preservada e monumentalizada. Mas o uso do termo nassoviano, sem a devida crítica, pode reforçar uma narrativa romantizada sobre um período que foi, ao mesmo tempo, de progresso e opressão. Usar o adjetivo nassoviano é, por um lado, reconhecer seu caráter distinto dentro da história colonial brasileira, mas também é correr o risco de adotar, sem crítica, uma visão romantizada, até mesmo condescendente, de um projeto colonial que foi, sim, civilizador em forma, mas profundamente escravocrata, explorador e excludente em essência. Afinal, Nassau não só governou, como também intensificou o tráfico de pessoas escravizadas, lucrou com a violência econômica e política que sustentava a ocupação neerlandesa, e ainda assim foi transformado em adjetivo, em rótulo, em época. Como nos ensina o historiador Jacques Le Goff, a memória não é neutra. Ela é construída, disputada e reescrita o tempo todo, e os adjetivos históricos são parte dessa disputa. Eles ajudam a consolidar certos sentidos, a apagar outros e a organizar o passado em versões prontas para consumo.